Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Sturt e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós temos um tema muito interessante que é os sonhos. Você já sonhou com alguma coisa? Você já sonhou com algo que parecia impossível de você conquistar? Você já sonhou com algo que as pessoas riram de você e falaram: você não tem condições de realizar esse sonho? Então, o nosso tema de hoje é: não revele seus sonhos, realize-os. Não revele, porque muitas vezes você vai contar os seus sonhos para pessoas que vão desanimar você. E você tem que declarar seus sonhos para Deus e não para os homens. Você tem que contar os seus sonhos para o próprio Deus que colocou esses sonhos dentro de você. E hoje nós vamos falar de um personagem muito interessante, um dos personagens que tem uma história linda na palavra de Deus, que foi um sonhador. Ele sonhou e Deus cumpriu aqueles sonhos que ele teve quando ainda era jovem, e quando ele chegou na fase adulta, Deus cumpriu os sonhos na vida dele. Quem que é esse personagem? Esse personagem é José, que era filho de Jacó e foi vendido pelos seus irmãos. Então vamos aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 7, diz assim: atava-vos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então José, Deus colocou os sonhos na vida dele. E José, ele começou a contar os sonhos para a sua família, e aqui começou o seu erro, porque muitas vezes a família são as pessoas que vão mais nos desanimar dos nossos sonhos. Quantas vezes você chegou perto de alguém da sua família e falou assim: olha, eu quero fazer uma faculdade, olha, eu quero abrir uma empresa, olha, eu quero abrir um negócio, uma loja, ou qualquer outra coisa, aquela pessoa virou para você e falou assim: que é isso, fulano? Você não tem capacidade para isso não, você não tem tanta inteligência para ser médico não, que é isso? Você é muito burro. Quer dizer, as pessoas da nossa família muitas vezes não acreditam no nosso potencial. Então, nós temos que contar os nossos sonhos para Deus. Deus é que vai fazer o nosso sonho realizar. Amém? Então, quando você for contar os seus sonhos, conte para Deus. E nós vamos ver aqui os processos que José teve que passar para que o sonho que ele teve ainda quando era jovem se concretizasse na sua fase adulta. Primeira coisa que você tem que entender, você tem que perseverar na fé, porque o sobrenatural de Deus vai chegar na tua vida. Mas eu quero te pedir, meu querido, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo. E você vai nos ajudar a levar a palavra, vai nos ajudar a evangelizar e fazer parte da família Conectados com Cristo. Se inscreve aí no botãozinho vermelho aí, ó, se inscreve e aperta todas para você fazer parte dessa família. Pois é, então, quais são as dificuldades do seu sonho? As dificuldades serão grandes e você muitas vezes terá vontade de parar, de desistir, porque o processo, ele é um processo demorado. Primeira coisa que nós vemos aqui no processo na vida de José: ele foi vendido pelos seus irmãos. Você já pensou? A própria família dele vendeu ele como escravo. Ele virou um escravo. Ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar de que ele estava assediando aquela mulher. Ele foi preso, ficou numa cadeia egípcia, e ele foi esquecido pelo copeiro quando ele interpretou o sonho do copeiro. Só que você já notou que toda pessoa que tem um sonho, ela cumpre aquele sonho, ela é uma pessoa especial. José era uma pessoa especial. José era diferente. Tudo que ele colocava as mãos dele, ele prosperava. Tanto que quando ele chega na casa de Potifar,
Potifar viu algo diferente na vida de José e ele colocou ele para ser gerente de toda a sua casa. Porque o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Tudo que ele colocava as mãos prosperava. E José respeitava o Deus do pai dele, que era Jacó. A segunda coisa é que José, ele ganhou uma capa colorida do pai dele, quando ele ainda estava na casa do seu pai. O que isso quer dizer? O pai dele viu que ele tinha o quê? A liderança no sangue. Toda pessoa que faz os seus sonhos se materializar, ele tem a liderança. José, ele tinha o reino de Deus dentro dele. Deus colocou dentro de José o reino e a justiça dele. Colocou algo especial na vida de José, assim como vai colocar na tua vida também. Ele vira gerente, ele vira também o ajudante do carcereiro ali na prisão. Porque o carcereiro, quando viu que ele foi para a prisão, ele era diferente. Deixa eu falar uma coisa com você, toda pessoa que realiza as coisas, ele é diferente. Ele tem o quê? Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então, José, ele aqui está nos mostrando que o processo, ele muitas vezes é lento, ele é demorado, mas ele vai lá na frente trazer benefícios grandiosos para a nossa vida. Então, a primeira coisa que vem na nossa mente, por que José não desistiu? Primeiro, porque ele conhecia o Deus do pai dele, que é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a pergunta, ele queria vencer. Você quer vencer? Você quer prosperar? Ele viu que ele não podia desistir. Então, ele entendeu que ele teria que passar por aquele processo. E primeiro ele é vendido pelos irmãos. Ele começa a pensar assim, por que eu estou aqui? Só que Deus estava preparando José para algo grande, para algo maior, assim como Deus está preparando você para coisas grandes. José não sabia, mas Deus estava o quê? Estava trabalhando o caráter dele, para que quando ele fosse para o lugar mais alto, ele estaria pronto para ser o grande governador do Egito. E José foi preparado para reinar, assim como Deus está preparando você para ser vencedor. Então, primeira coisa, quando ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar e ele aprende a administrar riqueza. Potifar era muito rico, então ele aprendeu a administrar riquezas. Quando ele vai para a prisão, ele aprende a administrar o caos, a falta de recursos, porque Deus estava ali trabalhando o caráter de José. Só que José não sabia disso, e Deus estava ali preparando ele para algo grandioso. E uma coisa que eu quero salientar aqui é que quando a mulher de Potifar chamou ele para se deitar com ela, se José tivesse aceitado o convite daquela mulher, ele tinha virado simplesmente um amante dela. Tem muitas situações na nossa vida que o diabo vai colocar um prato na nossa frente. E se você aceitar aquele prato, você vai perder toda a excelência que Deus tem para você lá na frente. Deus está treinando você, está nos treinando. A segunda coisa que é tremenda também é que quando aquele copeiro e aquele padeiro-chefe chegam na prisão, José pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Ele conta os sonhos para José, José interpreta os sonhos e ele chega para o copeiro e fala assim, olha, quando você estiver perante Faraó, lembra de mim porque eu sou inocente. Só que Deus, o que Deus fez? Fez o copeiro se esquecer de José. Por quê? Porque se o copeiro tivesse lembrado de José, José teria virado simplesmente o quê? Um padeiro. A vaga que tinha no palácio é para ser o quê? Padeiro. E Deus não queria José como padeiro. Deus queria José como governador do Egito. Então é tremendo, né? Deus estava treinando José, Deus estava levando José a se tornar um homem excelente, estava treinando ele para que ele chegasse a lugares altos. E aí o que aconteceu? Passaram-se 2 anos. 2 anos ele na prisão e Deus ali treinando José. E esse é o processo, meu irmão. Do sonho até a realização é um processo. E aí Faraó sonha. Deus coloca um sonho na mente de Faraó, ele tem um sonho, ele vê 7 vacas gordas subindo do Nilo e vê 7 vacas magras comendo as gordas e mesmo assim elas continuavam feias e disformes. Depois ele vê 7 espigas de trigos boas, lindas, ótimas e depois ele vê 7 espigas crestadas, queimadas e come as espigas boas.
E ele conta ali aquele sonho para os seus magos, para os seus adivinhos, mas nenhum deles pode interpretar o sonho, porque Deus colocaria a interpretação na mão de quem? Na mão de quem passou pelo processo. Oh, glória! E quem que era esse homem? Era José. E aí o copeiro lembra de José. Por quê? Porque Deus fez ele se lembrar naquele momento. Sabe o que vai acontecer? Pessoas vão lembrar de você na hora que você estiver preparado. Na hora que o processo estiver terminado, Deus vai fazer aquele empresário lembrar de você. Aquela porta de emprego vai se abrir. Aquela pessoa vai chamar você para ser sócia dela. Por quê? Porque o processo terminou e você agora vai ver o seu sonho realizado. E naquele momento ele fala com Faraó. Eu lembro que quando eu estava na prisão, eu fiquei junto com o hebreu e ele interpretou o meu sonho e do padeiro. E o que ele disse para mim e para o padeiro aconteceu. Então, todo o processo que José passou era para que ele chegasse ao segundo cargo máximo do Egito. O processo, ele é a prova da dor na nossa vida. É um processo que é doloroso, mas ele vai levar o quê? Ao lugar de excelência. E aí, manda chamar José. E quando José chega na presença de Faraó, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, Deus me dará a interpretação. O que isso quer dizer? Toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Senhor. Amém? E aí, o que ele faz? O Faraó conta para ele o sonho e ele traz a interpretação para Faraó. Ele fala, virão 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então, o Senhor deve pegar um homem que nesse momento de fartura pegue 1/5 da produção de todo o Egito, toda a produção agrícola, e estoque os alimentos para que no tempo da fome tenha alimento para manter o Egito com alimento para todos. E ali, naquele momento, aquele sonho que ele teve na casa do seu pai se cumpre, porque Faraó fala assim, quem nós acharemos um homem tão sábio como esse, que tem o espírito dos deuses? E ele tira o seu anel, porque Deus colocou em José o espírito de sabedoria para interpretar o sonho. Ele tira o seu anel e fala com ele assim, somente eu serei maior do que você no Egito. Ninguém levantará pé e mão se você não mandar. E ali naquele momento, o sonho de José se cumpre. O espírito de sabedoria estava sobre ele. Por quê? Porque ele passou pelo processo. E naquele momento, Faraó, ele coloca na vida de José uma esposa que se chamava Asenate. E muda o nome de José para Zavenate Paneia, que quer dizer sustentador da vida. E ali, naquele momento, ele casa com aquela moça. E no tempo em que havia as colheitas, ele teve 2 filhos. Um se chamava Manassés e o outro Efraim. Então, o que quer dizer Manassés? Esquecimento. Deus vai fazer você esquecer do sofrimento que você passou pelo processo. Deus vai fazer, você não vai esquecer totalmente, mas você vai lembrar e não vai sofrer mais. Muitas vezes você vai dar até risada, falar, você lembra quando a gente não tinha dinheiro, quando aquela situação, e você vai esquecer daquele sofrimento que você teve. E o outro filho de José se chamava Efraim, que quer dizer 2 vezes próspero. Deus vai fazer você ser próspero em todas as áreas da sua vida, porque o sonho passou pelo processo e chegou no momento em que Deus vai abrir as portas para você. José, ele casa com essa mulher, tem os seus filhos, e aí começa o tempo da fome, o tempo da seca. E o que acontece? Todos os povos vêm comprar alimento no Egito, e assim também os irmãos de José, sabendo que tinha alimento no Egito, o pai deles fala, vão no Egito trazer provisão, porque os nossos alimentos estão acabando. E eles chegam no Egito, e quando José estava ali no Egito, várias pessoas vendiam alimentos, mas eles foram justamente aonde José estava. E ali a palavra de Deus fala que quando eles chegaram perante José, eles não reconheceram José, porque José já era um homem, e eles tiveram que se curvar perante José. E cumpriu mais uma vez o sonho que Deus deu para ele. Os feixes se curvando, o sol e a lua e as 11 estrelas se curvando perante José. José viu seus irmãos, reconheceu, e ele, naquele momento, viu que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo estava sobre a vida dele.
E ali naquele momento, irmãos, ele viu o quê? Que o processo todo valeu a pena. Ele sabia falar a língua hebraica, né? Mas ele estava conversando com seus irmãos através de intérprete. E Deus deu toda essa provisão para José. E trouxe os seus irmãos para que eles pudessem ajoelhar perante ele e cumprir o sonho que Deus deu para ele há 13 anos atrás. Porque José ficou 13 anos nesse processo. Quando ele saiu da prisão, ele tinha 30 anos. Quando ele saiu da casa do pai, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. Ele ficou 13 anos nesse processo. Então, quando os irmãos ali, eles se ajoelham perante ele, ele vê Deus cumprindo ali na sua vida os sonhos que Deus deu para ele. E ali, o resto da história, José se revela aos seus irmãos, José perdoa os seus irmãos, José não guarda mágoas, tanto que no final, aqui em Gênesis, no capítulo 50, quando Jacó já tinha morrido, ele fala uma coisa interessante para os seus irmãos, para a gente ver como que José era uma pessoa maravilhosa. Ele passou pelo processo, e a Bíblia fala assim, no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 18, diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui para os teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois vos sustentarei a vós, outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que homem tremendo, que homem excelente, que homem que passou pelo processo e entendeu que o sonho, ele muitas vezes ele tem que sair da nossa mente, passar pelo processo e chegar à conclusão e chegar diante de nós como algo real. Se você tem um sonho na sua vida, você tem um sonho que é um sonho assim tremendo, não revele os seus sonhos, realize-os, conta para Deus, fala para o Senhor qual é o seu sonho. E muitas vezes você vai passar pelo processo, o processo é doloroso, mas no final tem vitória. E quem vai me ajudar nesse processo? O Espírito Santo vai te ajudar a chegar até os lugares altos. Sabe por que vai acontecer isso na sua vida? Porque Deus, Ele quer colocar as provisões e quer fazer você ser vencedor nessa terra. Porque o reino de Deus é justiça e paz. Amém? Então, fica essa palavra para você, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não ficar sem nenhum vídeo e venha fazer parte da família Conectados com Cristo. Um abraço aqui do nosso canal para todos vocês.